vou-vos fazer, como é óbvio, um cumprimento muito especial. Em primeiro lugar, à Cecília, que aceitou, logo que foi feito o convite, este desafio que lançámos, de estar aqui a falar do orçamento, ainda por cima, sendo uma das deputadas responsáveis pela discussão do orçamento por parte do CDS, é uma altura extraordinariamente difícil de muito trabalho, um trabalho de comissão nesta altura que a grande parte das pessoas não se dão conta, mas demora horas, horas e horas, quer a preparar, quer na sua execução. Conheço a Cecília há muito tempo e tenho a certeza que vamos ter boas bases para poder termos uma conversa sobre a matéria orçamental. Em segundo lugar, agradecer à Helena Garrido. Nós estabelecemos aqui no ideal, no princípio, agora para estes almoços, de haver um primeiro comentário e depois uma pequeníssima ronda de perguntas em relação ao assunto e à intervenção inicial. A Helena, quando eu a convidei, não vou estar aqui a fazer uma grande confidência, mas disse-me: eu não aceito participar em ações de natureza partidária. E eu expliquei que iria confirmar que eu evidentemente tenho uma filiação partidária, muitos que aqui estão também têm, mas eu devo dizer que há pessoas que aqui estão em relação às quais desconfio qual seja a sua tendência partidária, outras não sei de todo, e portanto a sala é, nesse sentido, relativamente plural. Convidei também, a direção do Ideal convidou a Helena, porque tem uma grande experiência nestas matérias, tem escrito recentemente e muitas vezes, e na minha opinião bem, quanto às opções orçamentais que o país está a tomar, e portanto eu acho que é uma dupla feminina, diga-se já, que é importante também referir, que nos pode levar a mais um bom momento aqui nestes almoços do Ideal, e agradecer mais uma vez a todos pela vossa presença, e passaria então a palavra à Cecília para a intervenção inicial. Muito obrigado. Olá a todos, boa tarde. Eu queria, bem, em primeiro lugar, desculpar-me pelo meu atraso, porque eu gosto de cumprir e, de facto, hoje tive aqui um imprevisto e uma dificuldade que me impediu de chegar a tempo. Em segundo lugar, cumprimentar muito em particular o Diogo Feio e agradecer o convite, e também a Helena Garrido, naturalmente, um cumprimento especial. E passando àquilo que aqui me trouxe, que é, no fundo, fazer a análise, ou pelo menos dar o meu ponto de vista em relação ao orçamento, eu acho que, olhando para este orçamento, há três coisas fundamentais que não podem passar despercebidas. A primeira é que este orçamento é, de facto, um regresso aos velhos hábitos e a péssimos hábitos que eu acho que pensei que estariam definitivamente enterrados em Portugal, mas acho que este orçamento, e já explicarei porquê, representa o regresso a esses maus hábitos. A segunda característica que é visível no orçamento é aquilo que se chamou, que eu costumo chamar a nova austeridade, ou austeridade dissimulada atrás de um discurso que dá quase tudo a quase todos. É um discurso de infinitas possibilidades, mas atrás dele tem uma austeridade dissimulada e, aliás, muito mal dissimulada, porque ela aparece todos os dias. Não é preciso ir ao orçamento para a ver, ela aparece todos os dias a qualquer pessoa que vá a um serviço público. Eu, quando falo em serviço público, posso estar a falar de um hospital, como de uma escola, como de uma conservatória para renovar o cartão de cidadão. Está em todo lado. Em terceiro lugar, e esta é uma linha que tem muito a ver, ideológica, que tem muito a ver com a atual maioria do poder, é uma enorme desconfiança em relação à iniciativa privada. Sobretudo à iniciativa privada independente, que não dependa do Estado, que não dependa de outrem, portanto não trabalhe por conta de outrem. Há uma enorme desconfiança em relação a qualquer manifestação da iniciativa privada, sobretudo a chamada iniciativa por conta própria. E também já explicarei porquê. Indo então a estas três características fundamentais, eu dava, para começar com estes velhos hábitos, o Conselho de Finanças Públicas, que é uma instituição relativamente recente em Portugal, mas que faz uma análise que me parece normalmente muito lúcida,
chamou este orçamento um orçamento de mínimos, no sentido em que cumpre os mínimos essenciais para tentar não ter um problema com a Europa, mas basicamente aquilo que faz, e isso é explicado, eu acho que vale a pena a consulta, é explicado com números e com factos, é pegar numa conjuntura externa que é muito favorável, quer porque a procura externa está em crescimento, quer porque os mercados financeiros nos permitem ter juros baixos, pegar nisso e basicamente ir aumentar a despesa primária mais rígida e as componentes da despesa primária mais rígida. O que é que isto quer dizer? Que nós, para o ano, vamos poupar dinheiro em juros e essa poupança, digamos assim, é gasta e é alocada em despesa primária e em componentes muito rígidas da despesa primária. O que é que isto quer dizer? E há muito a ideia de que isto é um discurso pessimista. Este não é um discurso pessimista. A política monetária do Banco Central Europeu é uma política temporária. Não conheço nenhum responsável europeu que diga que ela é para sempre. Esta política monetária é temporária. Portanto, quando ela desaparecer, e vai necessariamente desaparecer, ou pelo menos atenuar-se, isto significa que nós, no imediato, temos um problema. Porque a despesa vai continuar lá, porque ela é rígida, e a poupança, aquela poupança propriamente dita não desaparece, mas a margem para que haja poupanças adicionais todos os anos vai pura e simplesmente desaparecer. Este é o problema de fundo e que tem a ver, do meu ponto de vista, com o facto deste orçamento não olhar para os problemas do país. Este é um orçamento que gera o presente, gera o agora e depois, daqui a 6 meses, logo se verá como é que as coisas ficam. E, sobretudo, e este também é um grande paradoxo da discussão pública atualmente, são precisamente aqueles partidos que são mais críticos em relação à Europa, em relação às regras europeias e em relação ao facto de Portugal seguir as regras europeias, são precisamente esses partidos que depois querem na prática políticas que nos tornam extraordinariamente dependentes precisamente da Europa e de decisões europeias. Quanto mais nós nos tornarmos independentes e quanto mais nós tivermos uma política orçamental de finanças públicas sólidas, mais independentes nós seremos das regras europeias e, portanto, mais poderemos, no futuro, a médio e a longo prazo, decidir com mais liberdade as nossas políticas. Eu acho que há um grande paradoxo em que são precisamente os partidos mais à esquerda que dizem não se cumprem as regras europeias, independentemente de quais elas sejam, não se cumprem, são precisamente esses partidos que depois querem, na prática, políticas que nos tornam extraordinariamente dependentes e que fazem com que uma mera decisão de instâncias europeias possa, de facto, provocar uma enorme mudança nas nossas vidas e no estado do país. Eu tenho a visão contrária, eu acho que Portugal deve esforçar-se por ser progressivamente cada vez mais autónomo e acho que muitas regras orçamentais europeias devem ser cumpridas, não é por serem europeias, é sobretudo porque a ideia de que um país se pode endividar indefinidamente e pode ter déficits todos os anos cada vez maiores é uma ideia pura e simplesmente não só errada, como também impossível de levar a cabo na prática, nem é a longo prazo, é a médio prazo. E, portanto, a ideia de que as finanças públicas devem ser equilibradas, do meu ponto de vista, deve ser cumprida, não só porque é uma regra europeia, sobretudo porque é uma boa regra. Bom, e então, regressando a estes velhos hábitos, eu trazia aqui 3 ou 4 exemplos do que se faz neste orçamento, que é, basicamente, se os números não baterem certo com os discursos, há que convencer os números a colaborarem, seja de que maneira for. E, de facto, o Conselho de Finanças Públicas diz uma coisa, explica uma coisa muito, e eu trouxe aqui, muito engraçada, do ponto de vista mais até trágico do que cómico, mas explica como é que se passa do saldo do déficit de 2017 para 2018 e explica que o grande esforço vem de uma coisa, a que o Governo chama o cenário macro e outros efeitos. Estes outros efeitos não estão identificados. O que é que isto significa? Isto significa que não se passa ou que se vai passar na prática como qualquer medida de austeridade que não está identificada precisamente para que ela não possa ser discutida. E eu dou-vos alguns exemplos de coisas que não estão pura e simplesmente contabilizadas. Exemplo 1. Se formos procurar, uma coisa que toda a gente entenderá, se formos procurar o orçamento, verbas que tenham a ver com os incêndios. Houve 2 tragédias graves em Portugal relacionadas com incêndios, era expectável que estivessem verbas previstas, quer verbas previstas para indenizações e para reconstrução,
quer até do ponto de vista estrutural, que houvesse um incremento de despesa por haver alguma reforma relacionada quer com a prevenção, quer com o combate. Pois bem, os incêndios têm previsto, pelo menos de forma expressa, 53 milhões de euros em 2018. Não há nenhuma menção a nenhum gasto em 2017 e a única coisa que aparece são 53 milhões de euros em 2018. Isto é completamente impossível de levar a cabo e, sobretudo, absolutamente indesejável, porque significaria que não havia nem sequer indemnizações. Exemplo 2. A administração pública, depois de todos os discursos que ouvimos de que ia haver descongelamento de carreiras, da vinculação de novos funcionários à administração pública, a única coisa que está prevista são cerca de 71 milhões de euros de aumento. Não há mais nenhuma verba prevista, imagina-se que esteja lá em algum sítio, mas não aparece. Aliás, o Governo diz mesmo que a vinculação de funcionários não vai custar dinheiro nenhum, porque na realidade eles já estão a trabalhar. Só para que se perceba, este ano foram contabilizados mais ou menos 400 milhões de euros só com o que foi feito este ano. Portanto, é fácil de perceber que este dinheiro vai ter que aparecer. Um último exemplo que vos dava, que eu acho que é o exemplo da maior desfaçatez que eu já vi, tem a ver com uma coisa chamada o exercício de revisão da despesa. O exercício da revisão da despesa é uma coisa que devia realmente ser feito, porque se há coisa que nós precisamos em Portugal é de olhar para o orçamento sem ser de uma forma incremental, ou seja, sem ver quanto é que se gastou no ano passado, ver o que é que queremos fazer a mais e pôr lá mais dinheiro em cima, é de facto perceber para onde é que está a ir o dinheiro. Este exercício de revisão de despesas está sobretudo concentrado no Ministério da Saúde e basicamente diz que no Ministério da Saúde se vão poupar 75 milhões de euros com este exercício de revisão da despesa, que não se explica o que é que vai ser, mas para se perceber o que está a acontecer na realidade e quão absurdo é isto, posso-vos dizer que os pagamentos em atraso nos hospitais EPE aumentaram quase 500 milhões de euros só este ano. Estão quase em 1.000 milhões de euros no fim do ano, neste último mês. E isto é tão grave, e isso é uma das coisas que me entristece, porque, com toda a franqueza, foi feito um enorme esforço, e o país fez um enorme esforço, para fazer esta coisa tão simples, para pôr o Estado a cumprir aquilo que contrata. Quando o Estado contrata com uma empresa que adquire qualquer coisa e lhe paga em 60 ou em 90 dias, deve cumprir. E eu pensei que tínhamos chegado a um consenso nacional de que isto tem que ser assim. E, portanto, que os pagamentos em atraso eram uma coisa que pertencia ao passado e que nós faríamos um esforço todos os anos para os reduzir, como, aliás, estávamos a fazer. Voltar-se a institucionalizar, entre aspas, que é normal e que é natural que o Estado contrate com uma empresa que paga em 2 meses e depois, na realidade, demorar 2 anos a pagar, e isso ser visto como uma coisa absolutamente normal e natural, do meu ponto de vista, é assustador e é do mais preocupante, sobretudo porque nós estamos a falar de uma duplicação de pagamentos em atraso, num setor em que isso tem consequências graves e sérias, como é o setor da saúde, porque não se imagine que uma empresa que está sem receber há um ano que vai continuar a fornecer o Estado da mesma maneira que uma que espera receber a tempo e horas, porque é evidente que não vai. Os preços vão ser novamente inflacionados. Isso tem consequências muito graves para as pessoas e para os doentes que vão àquele serviço, porque muitas vezes vão ser confrontados com falta de material e sobretudo, dá um exemplo que eu acho que é péssimo e ao mesmo tempo que há um discurso de política de rendimentos e redistribuição de rendimentos e recuperação de rendimentos, esquece que nas empresas privadas também há trabalhadores e também há pessoas e que se o Estado não paga aquilo que compra, não há recuperação de rendimentos nem para as empresas e muito menos para os seus trabalhadores. E essa menorização da iniciativa privada na economia preocupa-me particularmente. Depois, a tal austeridade dissimulada. Também dava aqui alguns factos, e eu acho que há sempre momentos em que eu sei que os números, sobretudo num discurso falado, não são fáceis, mas é importante nós termos alguma consciência de algumas coisas. Por exemplo, facto 1, que foi apurado pela Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento do Parlamento, que tem feito um trabalho excelente e, sobretudo, imparcial.
A carga fiscal, na realidade, neste ano, ao contrário do que sempre é dito e ainda hoje é afirmado pelo Governo, a carga fiscal neste ano de 2017 aumentou de 34,1% do PIB para 34,4% do PIB. Ou seja, nós pagamos, de facto, mais impostos em 2017 e esta parte eu acho particularmente preocupante porque o que é prometido para 2018, tal como já nos haviam prometido, é uma diminuição da carga fiscal, mas estamos a falar sempre de diminuições muito pequeninas e, sobretudo, pouco credíveis. E pouco credíveis porquê? Primeiro porque já aconteceu a promessa em 2017 e não foi cumprida. E depois porque o próprio orçamento diz que a receita corrente do Estado, o peso da receita do Estado no PIB vai aumentar. E, portanto, a receita tem que vir, e é receita estrutural, tem que vir de alguma coisa. E, sobretudo, porque lá está, é aqui que dá para desconfiar. De onde é que está a vir, então, esta receita que o Governo diz que não há de vir, este aumento que não há de vir da receita fiscal? Vem de vendas e outras receitas correntes. E é precisamente por isto que eu acho que é desconfiar, porque sempre que aparece uma rubrica que diz outros efeitos, outras despesas e outras coisas, basicamente essas outras coisas são sempre coisas que saem do nosso bolso e do bolso dos contribuintes. E também, só para dizer mais uma vez, aquilo que é calculado é que, obviamente, este aumento da carga fiscal vem pelo aumento do peso dos impostos indiretos, ou seja, a ideia de que há um discurso de dar, entre aspas, ou não tirar, melhor dizendo, porque aquilo que o Estado nos leva a impostos é aquilo que é tirado, não é aquilo que nos dá dar com uma mão e tirar com a outra. É um discurso que, olhando para os números, se confirma. Em segundo lugar, e outro exemplo da austeridade são as famosas cativações, que chegaram de facto, e este ano vão atingir, tudo leva a crer, vão atingir um novo recorde. Para termos valores desta natureza é preciso olhar para 2010 eu creio que é importante, porque esta discussão tem sido muito deturpada, é importante deixar claro uma coisa. É evidente que não há dinheiro para tudo e é evidente que é preciso fazer gestão orçamentada. A questão aqui tem a ver, sobretudo, com o facto das cativações, que era um instrumento que permitia fazer pequenos acertos, se ter transformado num instrumento em que se faz, na realidade, grandes cortes, e depois tem a ver com outra coisa. É um discurso, sobretudo, de verdade. Porque se o Governo diz que é preciso fazer cativações porque, de facto, não há dinheiro para tudo, então eu acho que deve continuar esse discurso, porque aquilo que, na realidade, está a acontecer é que, para haver dinheiro para algumas coisas que são aquelas que são anunciadas e que são, de facto, aumentos de despesa, sobretudo aumentos do peso da despesa com salários, isso significa, nos serviços públicos, poupanças noutras coisas. E as duas coisas estão ligadas. E quando se diz depois a despesa total com aquele serviço aumentou, é verdade, pode ter aumentado, em alguns casos sim, em outros casos não, mas o que há é uma diferença de peso relativo da despesa em funcionamento, da despesa com salários e depois da despesa com outras coisas, com serviços correntes, com o serviço corrente, em muitos casos com investimento ou com pequenos investimentos. E da mesma forma vejo outros exemplos, são inúmeros os chamados vetos de gaveta, não é? Do facto de ser preciso autorização do Ministério das Finanças para se fazer quase tudo e para se tomar qualquer decisão nos serviços, e isso muitas vezes, recentemente foi noticiada a ampliação do bloco operatório do IPO de Lisboa, que estava há 2 anos numa gaveta, à espera de uma autorização do Ministro das Finanças, como o investimento público também este ano aumentou cerca de 1/3 daquilo que era previsto, sendo que em 2016, como se sabe, chegou a um valor historicamente baixo que não encontra paralelo na última década. E isto é importante porque muitas vezes, eu acho que muitos de nós, eu pelo menos acontecia-me isso, associavam o investimento público a grandes obras públicas. E, portanto, é uma ideia política de que o grande motor da economia era o investimento público. Ideias com as quais eu não concordo. Agora, se leva ao investimento público, ou um valor que foi levado este ano, sobretudo no ano passado, isso significa coisas tão simples como nós começamos a ter escolas onde não há dinheiro para consertar o telhado, centros de saúde, ou como outro dia me descreviam, uma conservatória em que as cadeiras já eram muito velhas e não havia dinheiro para novas, portanto não havia cadeiras.
Isto também são despesas de investimento. E é o módico de investimento que é necessário para que se possa ter Estado Social, porque o Estado Social implica serviços públicos a funcionarem e a funcionarem com as condições necessárias para satisfazer os utentes. E faz-me alguma confusão que se reduza o Estado Social, no fundo, a uma política de rendimentos. Nós, não por acaso, dizemos muitas vezes que o principal inimigo do Estado Social é o Estado falido. E é mesmo. E é mesmo, porque depois leva à incapacidade de ter um mínimo de serviços. E mais uma coisa, de facto, faz sentido discutir o papel do Estado, que serviços públicos devemos ter agora. Podemos fazer essa discussão e eu acho que ela é necessária em Portugal. Agora, o que me parece que não é uma discussão legítima é dizer que podemos ter cada vez mais serviços públicos, cada vez mais Estado e depois eles estarem nas condições em questão. Isso é que é uma discussão que não tem a ver com a verdade, tem a ver com uma deturpação e é uma característica deste orçamento, mas dos últimos 3 orçamentos, digamos assim, deste governo. Por último, a enorme suspeição face à iniciativa privada. É um traço característico deste orçamento e não por acaso apareceu num sítio algo inesperado, porque foi com o regime simplificado dos trabalhadores independentes, depois de se ter falado muito em recibos verdes e em que os recibos verdes, e de facto, passaram a ter o limite mínimo de existência no IRS, houve algumas medidas voltadas para recibos verdes, mas no fundo são medidas voltadas para recibos verdes que não sejam verdadeiros, no fundo para trabalhadores por conta de outrem que trabalhem em recibos verdes, com tudo o que isso tem de não cumprimento da lei. Porque em relação aos verdadeiros trabalhadores independentes, e nós não estamos a falar apenas de profissionais liberais, se bem que não haja nada de errado com os profissionais liberais, estamos a falar de agricultores, mas podemos estar a falar de floristas, de cabeleireiros, de pequenos cafés, de pequenos quiosques, podemos estar a falar de muitos negócios de muito pequena dimensão, empresários em nome individual, e para eles aquilo que há é um aumento de impostos. E se não houver aumento de impostos, pelo menos há uma enorme complicação. Porque aquilo que está neste momento consagrado é que eles vão ter que passar a apresentar as faturas e a apresentar as despesas. E, portanto, no mínimo, para haver um módico de segurança, mesmo imaginando que não há aumento de impostos, o que em alguns casos não é verdadeiro, mas mesmo que não haja, há pelo menos um grande aumento da complicação e é um aumento de um custo de contexto, que é que vão ter que arranjar alguém para distinguir entre as faturas e que saiba trabalhar com isto. Quando eu acho que o normal e o razoável era nós cada vez mais caminharmos, quer no IRS, quer no IRC, para uma simplificação e para uma tributação mais simples. As tributações mais complexas, mais complicadas, até podem às vezes parecer mais justas, mas são sobretudo mais justas para quem tem meios para lidar com elas e para contratar profissionais para lidar com elas. Porque para a pequena economia, para a pequena pessoa que se quer estabelecer, são de certeza mais injustas, porque depois mesmo que tenham hipóteses de descontos, pura e simplesmente não são aproveitados. E por último, há um exemplo também muito característico, eu acho, desta desconfiança, que já foi visível, que é a maneira como novos negócios são olhados. Foi o caso do alojamento local e de tudo o que é relacionado com o turismo e que traz novos problemas, eu sei, mas também é verdade que traz novos rendimentos que são muito úteis na altura em que se está a contabilizar o crescimento económico. E a maneira de, sobretudo, de olhar para um novo setor que está a ter muito sucesso, dizer imediatamente o que nós queremos fazer é tributar mais, é ir buscar mais impostos, é pôr mais 3 regulamentos e mais 4 complicações, acho eu, é o sinal absolutamente errado e oposto ao sinal que Portugal devia dar agora. O sinal que Portugal devia dar agora é um sinal, e eu terminava dizendo isto, que é a alternativa a isto, é um sinal de finanças públicas sólidas, sim, e isso implica gradualismo e precaução nas finanças públicas, mas era também um sinal forte à economia privada e à iniciativa privada. Este orçamento tem, sobretudo, um enorme conformismo no que toca ao crescimento económico, que é dizer
nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos se conseguimos acompanhar mais ou menos a média europeia de crescimento, nós já estamos felizes e nós já estamos satisfeitos. O que queremos depois é discutir a maneira como vamos redistribuir esse rendimento. E eu acho que é uma alternativa. Nós não temos que estar felizes, satisfeitos, não tem que nos chegar a acompanhar a média europeia. Nós temos que querer, consistentemente, estar acima da média europeia durante um longo período de tempo para podermos, precisamente, chegar a essa média e ter um PIB per capita pelo menos tão bom quanto a média europeia, e eu acho que isto já é ser modesto, porque o melhor era estarmos acima da média. Eu acho que é isso que qualquer pessoa razoável e sensata. E para isso são precisas políticas, são precisas finanças públicas sólidas, não tenho dúvida, mas são também precisas políticas de longo prazo, voltadas para a iniciativa privada e para a competitividade da economia. E isso também permitiria ter outras discussões completamente diferentes do ponto de vista da redistribuição da riqueza. Porque se não houver riqueza para distribuir, é um bocadinho difícil estar constantemente a discutir a sua redistribuição. Obrigada.